fala de impacto de Covid-19 em vários setores, tanto cultura, não fala na questões, sobretudo da saúde também, que além de que os impactos, que superlotação de alguns lugares, mas quando tem todo esse impacto, a economia também que fica de fora. De uma forma ou outra, é onde que esse setor também, que abala, que lá de baixo, que estou aqui, tinha empresas, acaba para fechar a porta no mundo inteiro. E na Cabo Verde também, a empresa acaba para ressentir isso, e tanto é que o governo teve que tomar algumas medidas adicionais, tipo layoff, onde que pessoas começam a receber metade do salário, tipo, não é bom que a economia das pessoas acaba para água baixo mesmo. Daí também para evitar que tive desemprego em massa, tomar algumas outras medidas e em outros países, não onde há lojas, vitrinas, porque até quebraram por questões de falta de alimento. Mas graças a Deus na Cabo Verde nunca chega aquele ponto ali. Mas para não fazer uma análise daquele que foi 2021 no setor econômico, no tem ali António Batista, economista e professor também universitário. António, bom dia, seja bem-vindo ao Show da Manhã. Bom dia, obrigado pelo convite. António, 2021, quando está fala na economia, a coisa não foi lá muito bonita. Se uma brasileira está falando, a coisa foi negra. Sim, realmente 2021 que foi aquele que eu gostaria que fosse, comparando com 2020, que foi um ano catastrófico para Cabo Verde, onde que nossa economia teve uma queda extremamente grande que já dura que acontece. Então, realmente, moda bufla, tinha alguém perde trabalho, tinha empresa teve que ficha, e tinha pessoas e sente na pele dificuldade que já dura no cachimbo. Então, o desafio é enorme e, infelizmente, durante 2021, a economia que consegue recuperar, tendo em conta que ainda nos vive sob aquela crise sanitária que, infelizmente, já transforma numa crise econômica. Moda não verifica, moda bufla logo no início. O país tem registrado um aumento no desemprego, recessão econômica ainda mais grave e perda de expectativas, que as expectativas de investidores diminui o investimento e com que a economia sofre muito mais show e ainda com aquela persistência de pandemia, está mostra que Cabo Verde pode bem ter uma situação um pouco mais complicada, tendo em conta que se não verifica o que está acontecendo lá fora, mais tarde ou mais cedo também acontece ali. Já no começo até verifica falta de produtos no supermercado, por exemplo. Basta hoje na televisão, é problema com milho, é problema com açúcar em algum lugar, é problema de combustível, em alguns postos de combustível, e preços de alimentos no mundo inteiro já aumenta. Então, e também reflete na Cabo Verde, tendo em conta que nós é um país que tem importa... Sim, claro. E nós é um país que, infelizmente, produz muito pouco de coisas que não consome. Então, não depende daquilo que vem de fora. E que não há, desculpa, cortou a conversa para nunca perder essa linha, e não há também que as águas que foi grande as coisas. Sim, e não, na verdade, Cabo Verde já tem estado a sofrer vários anos de seca, ok? Que é para mais de um ano específico seca. Que não se sequentemente lógico, sim, para bem recuperar de seca, depende mais alguns anos também de as águas. Então, aquele problema de seca é grave e diminui aquela esperança que nós agricultores sempre teve, então investimentos diminui ao perde um ano, perde 2 anos. Então, que as poupanças que tem aí diminui e, infelizmente, na Cabo Verde nunca tem ainda uma política agrícola que te permite garantir, por exemplo, seguro rural, crédito agrícola. A agricultura e setor primário, no geral, tem pouco acesso a crédito. Então, que as pessoas na agricultura dependem de ser poupança. E ao longo do tempo, que seca, então, esse tem estado a diminuir essas poupanças e mês negócio é algum tipo de suporte para poder retoma que os investimentos e expectativa. Para o setor primário, que é setores que tinha grande oportunidade de ajudar no recupero de crise. Para o setor que te exige pouco dinheiro e tem grande efeito multiplicador de emprego. O que significa aquela? Para cada escudo que é gasto naqueles setores primários, ele gera muito mais emprego quando comparado com outros setores. Então, é um dos setores que acredita que o governo deve dar mais atenção como um dos que as estratégias para superar aquela grande crise que nos passa ali e também como uma forma de garantir a inclusão produtiva de famílias, que é emprego e rendimento para grande parte de cabo-verdianos. António, uma das questões que chama, sobretudo quem acredita cabo-verdianos, chamou atenção nas questões de economia, é sobretudo no final do ano, ali que teve que apresentação de orçamento e aprovação para 2022, que não hoje, mas tive que fazer um malabarismo lá porque não depende de ajuda externa e nunca se conseguiu quase, é provável, a não ser bem tinha aumento de IVA, houve uma negociação faltando alguns dinheiro para cá chegar lá. Sim, sim. Realmente, Cabo Verde, nós ainda
nunca tem muito, nosso orçamento depende ainda de ajuda, né? Não recebe ainda, tem um grupo de apoio orçamental, não tem ainda remessas de nós imigrantes, é importante, investidores externos é importante para ajudar, não tem recursos, divisas, digamos assim, suficiente para não poder ter uma sustentabilidade de economia. E um grande problema é que nosso orçamento, nós ainda nunca está satisfeito com tudo bens e serviços públicos à nossa disposição. Então, o governo tem que ter condições para investir. Porque lá é a arrecadação através de imposto. Né? Então, se consegue arrecadar, tem que tomar empréstimo. O grande problema é que, a hora que não está apenas ou empréstimo ou imposto, é uma decisão que, depende de nós atual. Vamos dizer, é imposto. Nosso governo tem estado a optar para empréstimo. Empréstimo é mais fácil. Assim, é que está pressionando a nós, mas também pressiona nossos filhos e netos e bisnetos. Mas também paga mais caro, mas tem que bem pagar aquele dinheiro que foi emprestado. Então, é uma decisão um pouco complicada, é uma coisa que nós não temos que arcar com parte daquele custo, assim, que é através de imposto, e não transferir parte daquele custo também para nossos filhos e netos através daquele empréstimo. A questão é um balanço um pouco sensível e que, infelizmente, na Cabo Verde, não criam uma mentalidade de que Cabo Verdeano está paga seu imposto, que é verdade. Né? Alguns está paga seu, mas não tem alguém que é isento para o nosso sistema tributário, que é tão diversificado. Okay? E fiscalização também está Sim, lógico. Já a hora que tem recursos, o Ministério das Finanças, infelizmente, que tem recursos que eles gostariam de ter para fazer para implementar um verdadeiro sistema, parte de fiscalidade eficiente. Então, exigiu parte de fiscalização, parte de cobranças, etc. Então, nós nos desafiaram com um monte como é que se diz, desafios enormes, confrontado para a necessidade que a população tem, para infraestruturas que no mês cria, para investimentos na coisas que o país mês para poder ter um suporte, para suporte ao desenvolvimento do país, no mês de recursos. E, infelizmente, nós é um país que tem facilidade na capta que esses recursos ali, depois com o esforço que o governo faz para combater a pandemia no 2020, e com aquela crise econômica que o país teve, então diminui a arrecadação. Então, não acredita, mas foi uma decisão muito difícil, e tanto hoje no Parlamento, um grande debate ali entre os partidos, onde que teve grandes negociações para poder fechar uma proposta de orçamento. António, falando no setor econômico, já não tem dois setores também que não tem que te agregar esse, que foi fundamental e, sobretudo, nos sentir na pele, que é onde que mais contribui para o PIB nacional, que é turismo, e especialmente tem aquele setor de transporte aéreos e marítimos também, que não ressentiu mesmo, sobretudo na 2021, que sabe até perspectivar um retoma, já não retoma até a CV com voos recentemente, Cabo Verde Airlines, mas também o turismo ainda se paulatinamente a criar alguns espaços, mas nos senti sobretudo porque um grande número de desempregados em massa nesse setor. Sim, claro, que lá foi catastrófico, se pode usar uma palavra mais correta. Na verdade, o setor que mais sente impacto daquela pandemia ali foi o setor de turismo, e junto com o setor de turismo, o setor de transporte. Em Cabo Verde, o setor de transporte, não só para mod aquele problema lá, mas nós já não estamos em crise já faz seu tempo. E, a questão de transporte, na economia, geralmente, nunca analisa decisões por si só. Não tem que analisar o que deixaram de fazer para mod aquela decisão que toma. Não chama de custo de oportunidade, né, na economia. Então, o que significa aquela? A hora que não pensa no transporte, às vezes não fica contente para teve um voo, ou barco a final de bem. Não tem que ver hoje aquele custo que teve de pessoas que deixam de mandar acesso produto, pessoas que deixam de fatura, pessoas que deixam de produzir para modo de insegurança em termos de incerteza sobre questões de transporte. E que ela tem sido um custo enorme para ilhas onde que já estão em situação extremamente fragilizados. E encravados alguns. Sim, exatamente. Então, questão de transporte não tem que analisar naquela ótica lá. Não tem que ver hoje rendimentos perdidos, rendimentos que o país deixa de conseguir para modo de incerteza, para modo de insegurança em relação a transportes, para modo de imprevisibilidade. E alguém deixa de produzir, deixa de fazer comércio, deixa de contribuir para a economia, deixa de ter rendimentos para modo de aquela incerteza. Então, que ele é grave. E mesmo nunca analisa aquela ótica, ela não pensa só no transporte, só na hora que já tem transporte, a hora que já acontece um voo que ela
para mim, em termos de economia, é bom, lógico que é bom para a área, sinaliza, melhor a expectativa de pessoas. Se alguém conseguir viajar, que assim, hoje não tem cabo-verdianos entre nós, na diáspora, que bem, e aquele dinheiro que está traz, aquele movimento que não todo na economia, ele é de bom. Então, foi bom, um sinal importante de que ele retoma de voos. Então, espera-me também regularidade, para pessoas que dura que mentaliza, aquela certeza, digamos, de transporte. E alguém está desconfiado. Será que foi só um voo? Será que está contínuo? Será que não pode marca? Então, aquela incerteza lá na economia é grave. Vamos aí fazer com que pessoas deixem de consumir, digamos assim, aquele serviço, né? E gera mais incerteza, que é muito bom. Então, na hora que começa esse tipo de projeto, é para manter, é para garantir que acontece. E o Estado deve fazer tudo o que for ao seu alcance para garantir e para que pessoas criem uma mentalidade de que realmente já resolve. Antes no bem para fazer uma perspectiva rapidamente de aquele que pode bem ser 2022 para ano econômico 2022, que lições que não podia trazer, ou seja, que conclusões ou que aprendizagens não podia trazer, sobretudo no setor econômico 2021? Sobretudo ali na Cabo Verde, não está falando para o governo, né, que tem a maior responsabilidade de impulsionar a economia junto com o setor privado, mas para Cabo Verdeano, sobretudo, que sofreu na pele e hoje não tem reclamação sobre isso. Não, sim, claro. Realmente, uma hora não se fala, 2021 foi um ano de quer para ser de recuperação, acontece, sim, que está tão grave como 2020, assim, para com o avanço de vacinação, aquele impacto que foi tão grande em termos de que as novas ondas de contaminações de Covid, que não teve várias variantes que surgem, e Cabo Verde conseguiu resistir muito bem naqueles últimos dois, assim, que é Delta Plus, etc., e que ela permitia e o governo flexibiliza que as medidas de distanciamento social, tudo que as políticas que foi implementado para reduzir contágios. Assim, então, que ela faz com que a economia volta a recuperar. No começo, toda a barsta funciona, pessoas que tinham acesso à poupança guardado começam a sair, a gasta, assim, então, e no mundo inteiro, aquele impacto ela foi inflação, o que acontece, para muitas pessoas, gasta aquele tempo que fica parado na casa, então que teve muito gasto, então, esse aí gasta tudo de um vez. Então, teve problemas em outros países, mas hoje em termos de combustível, e Cabo Verde também ressente um pouco de que lá, mas para a nossa economia foi até bom para nós, que as empresas que já duram parado durante a pandemia, artistas, promotores de eventos, mesmo turismo de forma tímida, mas hoje alguns turistas frequentam já nas ilhas turísticas, mesmo ali ali na Ilha de Santiago, também para o interior, botou já um movimento de pessoas. Então, que ela foi bom. Foi uma coisa que melhora, reduz um pouco aquele impacto de recessão, porém, está longe de ser aquela economia que não gostaria. Que, assim, não há uma inflação aumenta, as famílias perdem poder de compra, para modo custo de alimentos aumenta. Então, principalmente que os bens essenciais, que nós nunca produzimos, junto com seca, que nunca teve aquela produção de milho e feijão, que geralmente sustenta famílias lá no interior. Então, se não bem analisa tudo que preço de combustível que aumenta, e poder de compra reduz, inflação torna uma realidade, e ainda e economia que teve aquele crescimento para realmente para não poder falar uma perspectiva de 2022 mas está a ser melhor. Então, ainda não terá passos tímidos para acreditar do que é que também ser o setor econômico, a economia do ano que se aproxima? Não, sim, não também tem, a mim acredita no impacto de pandemia, não também sentir negócio. Para a hora que o bem analisa que os outros países, hoje a maioria de países passa por um momento extremamente complicado e preços de alimentos só continuam a aumentar. Assim, e a hora que o preço aumenta, nós para chegar ali na Cabo Verde, dura um tempo ainda, alguns meses, para nos sentir aquele verdadeiro reflexo. E a hora que não hoje famílias perdem rendimento, famílias em termos de perder poder de compra, a hora que não hoje há empresas ainda que conseguiu recuperar daquela situação que se passa durante 2020 e 2021. A hora que não hoje ainda transportes têm dificuldades, não hoje a maioria de setores ligados a setores que têm emprego, tinha alguém, agricultura, pesca. A hora que hoje a escassez demonstra que a recuperação como não gostaria de acontecer, realmente 2022 pode ser um pouco mais complicado. Tá? Política que o governo deve analisar direito é questão de emprego, de manter emprego.
e deveria evitar questões de perdas de emprego. O emprego hoje deveria ser fundamental para nós, quer dizer, para nós, nosso PIB depende de consumo de famílias, né? Consumo de famílias. Famílias, impacto de gastos de famílias, ele é muito maior, hora que eu comparo com os outros componentes de PIB, que é gasto de governo, que é investimento de empresas, que é exportação, etc. Então, me acredita, mas fazendo uma política aqui, garante famílias com dinheiro na mão, ok? Faz políticas que a família consiga aumentar seus rendimentos, mas principalmente famílias mais pobres, que seu impacto é muito mais grande no crescimento econômico. Uma família que é mais pobre, geralmente todo o dinheiro que ganha, um salário mínimo, ele é gasto imediatamente na economia, e principalmente na economia local. Então, ele faz com que o dinheiro circule na mão de todo alguém, e nós tudo conseguir recuperar de crise ao mesmo tempo. Por exemplo, gasto, hoje, no o governo deve preocupar um pouco mais com aquela qualidade de gasto, ok? Qualidade de gasto, já que não tem poucos recursos. Goste hoje, mas que não faz que aquele recurso beneficia a economia e de uma forma mais abrangente e que garante que todo alguém consiga beneficiar daquela. Então, principalmente, consumo de famílias e, principalmente ainda, famílias mais pobres. Tá bom, muito obrigado, economista António Batista, que esteve ali para nos fazer uma análise do que foi ano 2021 em termos econômicos e também a perspectiva para ano 2022, que já não se pensa, mas que saber ser um ano fácil para Cabo Verde, nós tudo não hoje a situação que está, e não te espera que medidas protetivas também trazem alguma outra coisa e que Cabo Verdeanos podem conseguir mostrar aquela resiliência que não tem e dá a volta por cima e vence a situação. Muito obrigado, doutor, por estar ali conosco, não te agradece para você fazer as análises, te espera mais vezes durante esse ano 2022. Obrigado pelo convite. Então, desejo a todo cabo-verdianos, um bom ano de 2022, que seja melhor que tudo que os outros que já passam. Tá bom.